Bom dia! E aí, como é que você tá? Tudo bem? Gente, hoje o nosso Agente E10 está mais do que emblemático, pois iremos falar sobre o Setembro Amarelo. Esse que é um assunto extremamente importante, porque é saúde mental. Então, nós trouxemos aqui uma pessoa que você, com certeza, tudo que ela disser será de grande proveito. É Fernanda Cajazeira. Ela é uma estudiosa no assunto mental, ela é terapeuta e ela agora vai se apresentar para você. Fernanda, muito prazer em tê-la no nosso Agente E10. Muito prazer, Lília, é uma satisfação estar aqui com vocês, trazer um pouquinho do entendimento da mente humana. Aí, você tá vendo? Não te disse? Vai ser o nosso Agente E10, como sempre, 10, 10, 10. E vamos falar sobre esse assunto que realmente é necessário ser debatido em sociedade, é necessário ser falado cada vez mais, porque o Setembro Amarelo, ele é emblemático porque ele fala sobre o suicídio. E por isso Fernanda está aqui para que nós conversemos sobre isso e te levar, de repente, algo que vá te dar um norte, que vá chegar até você palavras que possam, de alguma forma, te trazer benefícios. Então, Fernanda, como foi que começou a você ser uma estudiosa da mente humana? Como foi que começou tudo isso na sua vida? Bom, Lili, desde o início, né, desde sempre, a minha perspectiva sempre foi a profundidade humana, né, como o ser humano lida com todas as suas nuances de vida, né, e toda a minha trajetória no direito me questionava mais além, desde a fase de estágios, como lidar com a alienação parental, como lidar com as dores que ficam nas perspectivas humanas, como lidar com os resquícios de traumas e dores dentro daquelas lides judiciais, né? E isso me levou a buscas, né? O que fica? Há uma decisão dentro daquela lide, mas o que fica são as dores e os traumas que ficam em toda a trajetória de vida daquele indivíduo. E como ele vai lidar com aquilo, como ele vai se transformar e viver aquilo. Então isso foi se construindo dentro das minhas percepções, não só nas decisões judiciais, mas em busca do que vem além, do pós a decisão. Como o indivíduo vai acordar no outro dia, sim, sou filho de pais separados, sim, vivo angústias familiares, sim, eu não convivo com meu pai diariamente, como eu vou lidar com isso? O pós-lide jurídica é que me angustiava muito e como aquele indivíduo segue a sua vida. E isso tudo me fez buscar e aguçar através da terapia em psicanálise, através da especialização em neuropsicopedagogia, de entender desde como nós construímos a educação dessas crianças e como permitimos que elas lidem com seus próprios traumas, né? Ou como deixamos de orientá-las. E o interessante de tudo isso é que você fez direito, né? Você fez direito e aí você foi por esse outro caminho, como você mesmo disse, por causa que você viu a necessidade, né, da mente humana, digamos assim, eu não sei porque eu sou leiga nesse assunto, mas você viu por aí que as pessoas precisavam de um norte, de um caminho, né, e que você poderia auxiliar nesse sentido. A busca e o que sempre me angustiou foi como auxiliar emocionalmente aquele indivíduo, como não simplesmente abandoná-lo, né, após a sua lide, como entender o que o angustia. E essa sede foi me norteando por toda a busca do trabalho com a mente humana. Na sua infância, na sua formação como indivíduo, você sempre teve essa vontade? Sempre, sempre, desde muito pequena, eu sempre gostei de entender e as histórias, quando eram contadas, eu queria ouvir mais e entender como aquele indivíduo visualizava aquela história,
a percepção de que cada história era contada a mesma história era contada de formas diferentes, porque cada indivíduo tem uma percepção própria, uma sensibilidade própria sobre a própria situação e caminhada de vida, e isso sempre me seduziu. E quando você começou, né, na sua área de terapeuta, assim, uma experiência que você pode contar pra gente, como foi a sua primeira experiência nesse sentido? Eu tive inúmeras experiências gratificantes, assim, inúmeras experiências que me marcaram. Indivíduos que muitas vezes abandonam a própria ideia de existir, de viver, e que quando encontram a terapia, encontram a ideia do alto valor, do alto amor, de entender-se, de descobrir que ele merece se amar e se valorizar. Nossa, eu nunca tinha tido isso, né? Porque desde pequeno nós somos educados pelos nossos pais, infelizmente, né? A nossa educação é muito de crítica, de diminuição do ser. Você não presta, você não está prestando atenção no que eu estou falando. E aí, quando aquele indivíduo já adulto descobre que ele tem valor sim, que ele é importante sim, e que ele pode se amar e valorizar quem ele é, aquilo é um desabrochar de si mesmo tão bonito, que hoje eu vejo pessoas que dizem muito, eu desabrochei depois que eu descobri que eu tenho valor que eu não tive dos meus pais, eu não tive da minha educação familiar desde muito pequeno, que foi castrado isso desde muito cedo pela nossa educação extremamente severa, né, que muitas vezes muitos recebem. E como você vê hoje as pessoas que cuidam desse lado mental das pessoas, de quem precisa de ajuda? Como você vê? O que você poderia dizer para a gente? A terapia, eu acho tão fundamental, é algo que deve acompanhar o indivíduo por uma caminhada de vida inteira, porque nós somos indivíduos atuantes diários, nós produzimos traumas diariamente, nós construímos dores e as nossas convivências sociais constroem isso naturalmente. Então nós precisamos diariamente aprender a lidar com nossas novas perspectivas, nossos novos nós, né? Na caminhada de vida aparecem diversos, então como vou lidar com isso? Não nascemos com um manual de instruções, olha, deixa eu ler meu manual, eu vou lidar com isso de uma forma tão simples porque eu já aprendi, não. A gente vai recebendo as pancadas da vida, os nós da vida, e a gente vai dizendo, e agora? Como eu vou lidar com isso dentro da minha verdade emocional, dentro da minha perspectiva emocional e das minhas limitações emocionais? Então, é um descobrir-se eterno, a cada dia de uma forma diferente, e é isso que é o mais bonito do ser humano, a sua complexidade. Dentro de toda essa busca emocional é sempre muito complexo, é muito de descobrir-se, e todo ser humano é único, a percepção é única, a visibilidade do emocional é único. Eu vou enxergar a mesma flor, mas com uma perspectiva completamente diferente da sua. É isso que eu ia dizer a você, porque muitas vezes se é banalizado, né? Se deixa muito assim de lado essa questão da saúde mental. Deixa-se muito assim, não, deixa para depois. E com isso, eu acredito que cada vez mais isso vai gerando um agravamento da situação, né? Sim. Você como terapeuta, você diria para as pessoas que não deixe para depois, isso não é banalidade. O que você falaria? Perfeito, Lili. A construção de uma sociedade, ela engloba a padronização. Ela engloba a ideia de vamos padronizar para poder vender, a ideia do capitalismo está muito influenciada nisso, e acaba se tirando a individualidade do ser, acaba se tirando a ideia de que cada um é único, de que cada um tem uma percepção, e tira-se a importância do valorizar-se. A importância do direito do outro ser como ele é, a importância do direito de você existir como você é, do respeito à sua sensibilidade, né? Você não é uma massa, você não é um padrão, não é uma produção industrial em série, você é Lili, você existe e a sua sensibilidade precisa ser respeitada, precisa ser valorizada. E aí, nessa perspectiva, é que eu trago a importância.
Só você tendo a ideia do tratamento da sua mente é que você vai entender o valor que você tem. Porque só você vai lutar pelo seu próprio valor. A sociedade, ela a todo momento te empurra para uma massificação. Você vai viver a massificação, todo mundo vai se vestir igual, todo mundo vai usar a mesma coisa, a mesma marca. A ideia é sempre compre, 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 para você ser. E é ao contrário. Você precisa ser para existir e não ter. Então a construção social vai na contramão da valorização da mente. A valorização da mente, ela vem essencialmente com a terapia, com o tratamento, com o alto valor, sempre. Porque assim, eu acredito que precisa-se haver um olhar interior, né? Ter esse olhar interior, se enxergar, tanto as pessoas que estejam com a gente, que vivam com a gente, ou, não sei, no trabalho, em algum lugar, seja onde for. Olhar para o indivíduo, ter aquele olhar, de fato, enxergar, né? E ver, porque assim, como você disse, as patologias, elas realmente existem e precisam ser enxergadas. E disso precisa se ter um olhar, né, mais profundo. Exato. E essa ideia de construção das patologias no indivíduo, ela pode ser avaliada principalmente do que as pessoas ao redor estão influenciando para que aquilo aconteça. A minha toxicidade está levando aquele indivíduo a não florescer? As minhas atitudes tóxicas de desqualificação, de desrespeito do ser, de humilhação, minhas palavras proferidas sem sensibilidade, eu estou diminuindo o outro, a existência do outro. Essa empatia, essa humanidade que não existe mais nas construções das relações sociais, ou que existe minimamente, elas são muitas vezes responsáveis pela destruição do ser, responsáveis para que aquele indivíduo hoje esteja tomando medicação, responsáveis muitas vezes para que aquele indivíduo hoje esteja desistindo de existir. Então, é muito mais entender o que engloba a toxicidade ao redor daquele indivíduo do que propriamente, simplesmente a desistência dele. Né? Ou culpá-lo, responsabilizá-lo, que ele é inútil, ele é fraco demais, ou somos nós que estamos trabalhando com a toxicidade para diminuir o outro na sua existência, não respeitando a fragilidade do outro, as limitações do outro e o direito do outro ser frágil. É isso. E é muito importante. É verdade. E isso existe muito, porque assim, olha, a gente vê que é como a gente falou, existe aquela banalização, né? A falta de olhar de fato a pessoa, né? Ver, porque eu olhar para você é uma coisa, mas eu te enxergar de fato é outra, né? E aí, como você disse, aí vem as patologias, aí vem aquela construção toda ao redor disso. E isso causa, é como se fosse uma bomba relógio, né? Somos uma bomba relógio sempre a explodir a qualquer momento, porque estamos com tudo tão acumulado, tudo tão entupido, né, como a gente fala dentro de nós, que chega um momento que vai extravasar, né? As palavras, elas precisam sair de alguma forma. As minhas sensibilidades, elas precisam sair de alguma forma, seja na fala, seja na arte, seja na minha expressividade corporal, eu preciso transbordar-me de algum jeito. E aí muitos transbordam da pior forma possível, como uma bomba relógio. E aí que a situação realmente fica difícil. Não estou dizendo para você, gente, olha só que eu espero que esteja sendo tão bom para você quanto está sendo para mim. Porque é como eu digo sempre, cada convidado meu, com cada um eu aprendo um pouco. Porque o mundo é isso, é a gente aprendendo, sabe? É a gente, passo a passo, nós vamos criando e nós vamos nos desenvolvendo e vamos vendo outras saídas para tantas coisas que às vezes a gente acha que não existem, né, Fernanda? Exato.
aprendemos e somos doutrinados a enxergar a vida de uma única forma, de uma forma sedimentada, né? Padrões, valores, olhares de mundo. E quando a gente consegue entender que se amando, o nosso leque de perspectivas aumenta consideravelmente, a gente diz, nossa, eu posso ser isso, nossa, eu posso acreditar em mim, eu posso lutar por mim, eu tenho o direito de dizer não. Muitas vezes eu atendo pessoas que dizem, eu posso dizer não? Nossa, você pode dizer não. É ao contrário, você tem o direito de dizer não aceito isso. Não quero viver isso. Eu não aceito suas palavras grosseiras. Eu não aceito a sua perspectiva limitada de visão. Eu tenho o direito de ter a minha. E muitas vezes as pessoas passam a vida inteira impedidas de dizer não. E isso vem, Lili, muito, muito desde pequenininho, quando a gente diz para o filho, não diga não, não fale não, fique calado. Você já está ensinando a criança a se podar, a se impedir de expressar-se. Cale a boca, fique quieto. Você não está ensinando a ele valores, você está domando um ser vivo. Nossa, isso é muito ruim, porque só em dizer que já se está domando, você está privando a pessoa da liberdade, do direito de existir, isso. de escolhas, de vontades. O simples, não, você vai comer agora porque eu estou mandando. É um ser, ainda que pequeno, ele tem escolha, ele tem vontades. Ali você já está impedindo aquele indivíduo de existir. Quando ele chega na vida adulta, ele não sabe escolher. Ele não sabe dizer não, ele não tem maturidade própria de percepção de mundo. Quem ele se construiu como pessoa? Realmente aí que fica a grande pergunta. Quem ele se construiu como pessoa, se sempre teve aquele não, não, não. E a pessoa se sente como? Não posso desagradar. Mesmo que ela não esteja desagradando, mas ela acha que está desagradando, ela acha que não tem o direito de falar não, porque ela sempre tem que estar ali dentro, né, daquela coisa que foi imposta a ela, né? E isso é muito ruim, porque a pessoa se sente como um passarinho preso na gaiola, né? Vamos comparar assim, Sim. sei lá? Sim, castrado, impedindo de ter escolha própria. Hoje você encontra inúmeros adultos com essa percepção de criança. Será que eu posso comer? Será que eu posso? Posso dizer não? Eu posso entrar? E isso vem desses traumas de infância, né? Então o que nos constrói hoje é essa caminhada de educação que nós temos nos nossos valores culturais e que precisamos evoluir muito, que precisamos melhorar essa visão de mundo, do que o outro pode existir e como ele deve existir. Então, se o indivíduo numa fase adulta ou adolescência desiste da sua existência, observe não só a culpa dele ou a responsabilidade dele por ele estar desistindo, mas toda essa caminhada tóxica que ele viveu na sua educação para construir a sua desistência de se amar, né? Por que ele não se ama ao ponto de lutar pela sua própria vida? Olha a sua caminhada de abandono de si mesmo, de desvalorização. A criança, ela tem a primeira relação social que ela tem é pai e mãe. Então, se o pai e a mãe o desqualificam o dia todo, diminui o dia todo, o impede de existir o dia todo e ele vive frustrado tentando agradar aquele pai e aquela mãe. Olha, pai, eu fiz isso hoje. Olha, mãe, é uma necessidade de ser valorizado, amado, querido. Como ele vai chegar nessa fase adulta e se sentir feliz com a vida que ele tem, se desde a sua primeira sociedade construída foi frustrada? Não tem como, porque assim, você ou qualquer outra pessoa, nós sempre temos que ter direito de escolha, nós temos que ter a nossa liberdade e se nós chegamos à juventude, à adolescência ou o que seja, em adulto já e com aquela coisa desde pequenininho que nos foi tirado, que nos foi cortado, que sempre tivemos que andar ali. Aí quer dizer, qual é a felicidade?
Não é à toa, Lili, que nós temos uma sociedade construída com adultos cronológicos e altamente infantis psiquicamente. Eu costumo dizer que o desenvolvimento psíquico de um indivíduo hoje, na maioria das vezes, não acompanha o seu desenvolvimento cronológico. Você vai encontrar homens e mulheres com 40, 50 anos, com uma mentalidade psíquica e emocional de 15, 20, querendo viver na adolescência. Não, é incrível porque, quer dizer, porque ele foi tirado o direito de descobrir-se, conhecer-se, valorizar-se, entender-se, direitos de escolha, direitos simples de dizer não. Eu não quero. Seu direito, meu filho, será valorizado. Como esse indivíduo, quando chega na adolescência, vai entender que ele pode existir, entender a respeitar a existência do outro, que o outro também tem o direito de existir e que a liberdade dele termina quando a liberdade do outro começa. Tudo isso é uma engrenagem tão única que quando você destrói aqui, você destrói até naquele filho a percepção de que ele deve respeitar o direito do outro também. Então, é uma engrenagem que acaba sendo destruída num completo. E como você vai cobrar, então, desse indivíduo que ele ame a sua existência? É muito complicado, muito complexo, mas eu digo a você, não podemos e não devemos desistir. Por isso que sempre, quando você veja que você precisa de ajuda, busque ajuda, não tenha vergonha, não é, Fernanda? Busque ajuda, porque, gente, a realidade é uma só. Nós viemos ao mundo para sermos felizes e é por isso que se existem os profissionais para cuidar, para olhar esse lado, porque todo mundo merece ser feliz. E é por isso que agora, nesse exato momento, eu vou fazer aqui um quadro com Fernanda do que seria para ela um mundo perfeito ou quase perfeito. Podemos ir lá? Podemos. E eu vou te trazer algo muito angustiante. Ai, meu Deus! Mas estamos aqui para isso, hein? Olha, por isso que eu falei, o nosso agente é 10, ele quer passar para você justo isso, a verdade, sabe? Caminhos, que essa mensagem chegue até você e realmente faça sentido. Porque isso é o que importa para a gente, é o que a gente quer, é o que eu quero, é o que o NG deseja para você, sabe? Então vamos lá, que seja angustiante, ninguém disse que viver seria fácil, mas vamos lá. Então, para você, 5 coisas que poderiam fazer o mundo ou ser um mundo ideal ou quase um mundo ideal para você, na sua concepção. O que você acha? Certo. Antes de qualquer coisa, Lili, eu preciso trazer a ideia de que se eu viver dedicada ao mundo ideal, eu vou viver frustrada. Então, a busca do mundo ideal é de um mundo inalcançável, de um mundo, utopia, né? Uma utopia. E eu não posso viver em busca do utópico. Então, o grande aprendizado é que meu mundo ideal é o meu hoje. Acho que essa é a primeira perspectiva, assim, o meu hoje ele precisa ser amado, saboreado, ele precisa ser desejado, seja ele como for, dentro das minhas imperfeições diárias, o meu hoje precisa ter valor para mim. E aí a gente pode chamar isso de mundo ideal. Não um mundo utópico, mas o meu hoje ser saboreado, que já é muito difícil a gente aprender a amar o nosso dia a dia, que é tão difícil, cheio de nuances, e a gente aprender a amar esse dia a dia é um desafio diário, mas a gente precisa buscar isso como meta de valor próprio. Depois de eu ter a ideia de que o mundo é ilusório, o mundo ideal e perfeito é ilusório, eu posso te dizer que a busca de evolução é uma das grandes metas diárias do indivíduo. Nós só vamos nos sentir saciados, satisfeitos de si mesmos, quando a gente entender quem nós somos, entender a nossa verdade
e buscar as nossas evoluções dentro das nossas limitações, respeitando nossas limitações, amando quem nós somos, mesmo que a gente não esteja vivendo esse mundo utópico ideal que a sociedade criou para a gente como ideal, mas se amar, se valorizar, amar a sua evolução, cada passo da sua evolução. Eu ouço muitas vezes, nossa, você não vai pintar esse cabelo? E eu digo assim, não, porque eu amo cada fio branco. E é fato, eu saboreio cada fio branco. Às vezes eu olho e digo, nossa, cada um deles representa a minha maturidade, a minha caminhada de vida, tudo que eu lutei para estar até aqui. Então, eu valorizo tanto isso e esse amor pelo que eu caminhei me faz tão bem. Eu acho que esse é o mundo ideal de cada indivíduo, é você identificar o seu valor diariamente e continuamente, cada dia um pouquinho mais, um aprendizado diário, não é perfeito, não é sempre, né? Há momentos que você não está bem e respeitar os seus momentos de que você não está bem, enfim, é você ter valor para você mesmo, esse é o mundo ideal. Falou tudo. Amei. E você? Você está gostando? Gente, sabe, ela falou aqui de cabelo branco. Vou falar uma coisa para você. Ontem eu estava me olhando no espelho e pensei assim comigo, né? Assim, aparecem uns fios lá, outro cá. Você está vendo aí que meu cabelo está bem curtinho, né? Então aparecem uns fios lá, outro cá. Aí outro dia eu estava dizendo comigo, né? Vou deixar esses fios aí. E você sabe que eu vou deixar, gente? Deixa esses fios brotarem aí, porque realmente, olha, eu amo, cada traço do meu rosto significa alguma coisa, sabe? Cada ruguinha dessa, cada fiozinho de cabelo, é isso, é a nossa vida, é a nossa história impressa na gente. Então é isso que é importante e esse é o nosso mundo, né? Como disse Fernanda. Então, olha, nós estamos indo para um breve comercial, hein? Você tá aí, se estiver almoçando, ótimo apetite. Tô com fome, hein? Fernanda também tá com fome, mas a gente está aqui fazendo para vocês esse programa tão lindo e retornamos já já com a sua presença. Venha com o prato na mão, senta no sofá, você fica à vontade, porque o nosso Agente é 10 é seu. Então, vai perder? De jeito nenhum. O intervalo é um estalinho e a gente já volta, tá bom? Eu não disse a você que era um minutinho só? Você está almoçando, está com seu prato na mão, está sentado à mesa, está sentado no sofá. Gostaria tanto de saber nesse exato momento o que você está comendo. Porque, gente, eu sou um pouquinho curiosa. Mas só um pouquinho, não sou muito exagerada não, viu? Mas é isso. Olha, nós continuamos aqui com o nosso Agente E10 e feliz com a sua companhia. E mais feliz ainda, sabe por quê? Que nós estamos falando desse assunto extremamente importante. E agora nós vamos falar do Setembro Amarelo. Então, vamos aqui, Fernanda. Qual é a importância do Setembro Amarelo para a sociedade? O mês de setembro, ele traz para a gente a ideia de que os altos índices de suicídio precisam ser revistos. Eles precisam ser buscados e entendidos, não culpabilizando a vítima do suicídio, mas para olharmos dentro de nós, né? Como nós participamos daquela caminhada daquele indivíduo, como nós fizemos parte daquilo, o que é que nós deixamos de fazer para auxiliá-lo de alguma forma. Muitas vezes o indivíduo grita de diversas formas, com um olhar, com uma fala, e a gente está numa caminhada tão insensível, né, de busca de si mesmo, egocêntrica,
que a gente esquece de olhar para o lado e dizer, deixa eu olhar mais profundamente para essa pessoa, deixa eu observar mais profundamente. Então, é um mês que faz muito mais do que a gente olhar para o suicida, mas olhar para o que nós podemos mudar na nossa estrutura psíquica e emocional para agir diferente com o outro, para ter mais sensibilidade com o outro, para entender que o outro é humano e ele precisa ser ouvido, sentido, respeitado. É mais para olharmos quem nós estamos construindo de nós mesmos que está cooperando para esses altos índices de suicídio em nossa sociedade. E o que nós podemos, de que forma podemos contribuir para amenizar ou fazer algo para que não tenha esse índice tão alto de suicídio, porque é extremamente triste, gente. É muito, muito triste isso. Sim. E a gente precisa contribuir de alguma forma, né? De fato, Líbia. E eu costumo dizer que quando a gente vê um possível suicida, a sociedade, ela nomenclatura e diz, vai se tratar, né? Procura um médico, quando na verdade a rede social ao redor daquele indivíduo toda precisaria de tratamento. Todas as pessoas ao redor precisariam de terapia. Todas as pessoas naquela conjunção estão construindo uma complexidade na vida daquele indivíduo, talvez passando por cima do seu emocional como um trator e sem entender ou buscar entender ou respeitar quem ele é como pessoa. Isso é muito complexo, então quando a rede social ao redor daquelas pessoas simplesmente o pisoteiam sem entender a sua sensibilidade, é natural que culmine, infelizmente, num suicídio e as pessoas se culpabilizem o suicida. Ele é muito fraco, ele não aguentou nada da vida, ele não é forte. Só essa fala já é tóxica, só essa forma de você se expressar sobre a desqualificação do valor emocional do outro já é tóxico. E você não se autoavaliar, não se autoconhecer e passar por cima do outro como um trator é algo destrutivo. Então, a grande recomendação que eu diria não é tratar só o indivíduo, o possível suicida, mas toda a rede social ao redor. Eu digo que a gente trata o resultado final, mas aquela construção familiar, aquela construção social de trabalho, às vezes está destruindo aquele indivíduo diariamente. E ele grita de várias formas e ninguém consegue ouvi-lo. Fernanda, o que você diria, como é que se pode criar uma criança hoje em dia para que ela seja um adulto mais forte emocionalmente, para que ela tenha assim um potencial mais, não sei se é desenvolvido ou menos propício, para que ela não queira adiante cometer um suicídio? Lili, não há um manual de instruções. Seria maravilhoso se a gente tivesse uma regrinha e olha, assim a gente não vai ter. Mas, subjetivamente falando, e é muito forte o que você me perguntou, porque traz a ideia de nós temos diversos filhos, mas cada um com a sua personalidade única. E os pais passam por cima disso como um trator. E pior ainda, selecionam amar um e desqualificar os outros, diminuir os outros porque não são como eu sou, porque não buscam o que eu busco, e você diminui, você desqualifica uma vida inteira, você deixa de valorizar o filho porque ele tem suas especificações. Então, quando você coloca um indivíduo no mundo, você tem a responsabilidade de ensinar a ele o auto-amor, o auto-valor, amar-se, valorizar-se. E quando você coloca filhos no mundo e você
cria todos da mesma forma, como uma produção em massa de uma fábrica, né? E você constrói todos os produtos certinho. A forminha, né? Exatamente. Você não consegue entender e visualizar a sensibilidade de cada filho, a percepção de mundo de cada filho e mais, você não respeita a sensibilidade de cada filho. Você não respeita a existência de cada um. Você nomeia um como maravilhoso porque é igual a mim, você desqualifica o valor de todos os outros e perceba. E incrivelmente nas estatísticas da avaliação psicológica, tanto o filho valorizado quanto todos os outros desqualificados não se desenvolvem na sociedade, não são, em sua maioria, indivíduos de sucesso, porque eles se sentem ineficientes. É inalcançável a busca de existir, é inalcançável a busca de ser, porque foi destruído desde lá da infância. Tanto do filho escolhido, porque ele sempre tem a sede de agradar o pai, agradar a mãe, eu tenho que fazer isso para agradar. Então ele vive numa busca sedenta de satisfação para os pais, ao invés de evolução de si mesmo. Ele vive numa busca sedenta de ser o bom filho, de ser maravilhoso, ao invés de desenvolver sua maturidade, seus valores emocionais, sua busca própria. E toda a construção familiar, em sua maioria, claro, acontece isso. Acontece a destruição da individualidade do filho, né? Meu filho só vai prestar se ele fizer a faculdade aqui dos meus sonhos, meu filho só vai prestar se ele fizer futebol, for jogador de futebol como eu sonhei, e se ele não for, ele é um indivíduo frustrado que não se desenvolveu porque ele não agradou os pais. Então, pararmos de construirmos filhos como produtos em massa, como um filho que tem que realizar as minhas frustrações, ele tem que existir. O meu filho ele tem o direito de ser quem ele quiser ser. O meu filho precisa aprender valores morais, éticos, mas eu preciso dar a ele o direito de ser ele. E muitas famílias constroem cópias das frustrações dos seus pais adultos. Eu queria dançar balé, mas a minha filha é uma grande bailarina. Eu queria jogar futebol, mas meu filho é um grande jogador de futebol. Então, eu vomito nos meus filhos as minhas frustrações próprias. Porque deposita nos filhos os seus sonhos que não se realizaram, né? Exato. E aí eu construo indivíduos frustrados, sofridos, que por mais que sejam a realização dos pais, não são as próprias realizações. No que você, por exemplo, assim, essa sociedade, com essa correria desenfreada que nós vivemos no dia a dia, sem tempo, e aí isso e aquilo, são tantas coisas, né? Então você acha que, por exemplo, assim, essa falta de atenção, que às vezes essa falta de olhar para os filhos, ou sei lá, ou do esposo para sua esposa, ou vice-versa, você acha que isso daí também é um gatilho que causa isso? Fundamentalmente, o abandono da individualidade, a massificação do capitalismo é um gatilho para o desenvolvimento de qualquer individualidade humana. Você vai às ruas comprar roupas porque você quer ser daquele jeito. Você compra roupas iguais à da modelo, você compra sapatos iguais à da modelo porque você quer se massificar, você quer estar inserida numa massificação. E isso tira a individualidade do ser. Você não pode se arrumar como você gosta, você precisa vestir o que está na moda, o que te massifica, o que te padroniza. E a educação dos pais também segue essa mesma regra industrial. Vamos massificar. Eu crio 3 filhos, crio todos iguais, né? São todos iguais. E você, né? E você não são trigêmeos, mas são todos iguais. Exatamente. Se eu puder vestir igual os 3, melhor ainda. Meu Deus, e não pode, né, gente? Não pode de forma nenhuma, porque cada um é um mundo, cada um é um universo, cada ser é um ser, né? Cada ser é um ser. E quando é que você acha que se deve buscar ajuda? Quando você vê que acontece esse gatilho, que tipo o botão ficou vermelho. Ajuda!
É bem difícil isso, Lili, porque o próprio indivíduo que está no olho do furacão, ele se sente tão fraco, tão desistido de si mesmo, que muitas vezes ele precisa exatamente de uma rede social ao seu redor que o impulsione para lutar por si. E se ele não tem, muitas vezes ele não encontra dentro dele essa força. Mas se ele visualiza força dentro dele, nem que seja um fio, buscar a terapia, buscar a psicologia como última chance, pelo menos, que vá. Mas eu, por experiência de trabalho, pela caminhada que já vi, é necessário que esse indivíduo tenha ao seu redor uma rede familiar, social, de trabalho que o impulsione a amar-se. E se eu só tenho ao redor familiares ou colegas de trabalho que me diminuem, que me desqualificam, eu não consigo lutar por mim. É necessário ser visualizado, sentido pelos outros ao seu redor. É necessário que ele se sinta acolhido, cuidado e impulsionado. Vamos, você vai lutar por você. Do contrário, muitas vezes não dá tempo dele mesmo conseguir visualizar a sua própria dor e que ele pode lutar por ele. Tá vendo? Tá vendo que todo mundo precisa de ajuda. Então, quem nesse momento está vivendo essa situação de que o botão vermelho, precisa apertar o botão vermelho e pedir ajuda, peça. E quem tiver, de repente, percebendo alguém ao seu redor, seja seu parente, seja seu amigo, seu colega de trabalho, se você está percebendo alguma coisa diferente, então se aproxime, vá, sabe? Muitas vezes não chegue de supetão, porque a pessoa pode ficar arredia, mas tente de alguma forma se aproximar e ver o que você pode fazer, você e todo mundo, porque vamos acabar com isso, gente. Precisamos de uma sociedade que realmente se unifique e esse Setembro Amarelo deixe de ter esse índice tão alto de suicídio, porque suicídio acontece em todos os dias, mas realmente o Setembro Amarelo ele é bem emblemático, porque nós temos esse mês para frisar bem isso e fazer o possível para diminuir, porque acabar, infelizmente, a gente sabe que não, mas pelo menos diminuir e dar a nossa contribuição para que isso seja revertido, pelo menos uma porcentagem nós podemos fazer. E eu conto com você e você conta comigo e a gente troca essa energia e a gente faz essa parceria e isso é tudo de bom. Agora eu vou falar com a doutora Fernanda aqui o que nós podemos fazer para desmistificar essa situação da depressão. Porque, gente, as pessoas falam da depressão com um tabu tão grande que chega a ser assim uma coisa gritante, né? Sim. Se torna assim uma coisa assim, porque muitas vezes quando se fala de uma forma pejorativa. Quando não se fala, fica-se calado, mas com aquele olhar, tipo, é depressivo, tem depressão, não é assim? Exato. Então, como é que a gente pode desmistificar isso? Para que a pessoa que tem a depressão não se sinta tão mal como ela já se sente. Você falou muito bem, Lili. A nossa sociedade é desqualificadora da dor do outro a todo momento. Então, a dor é sua, não é problema meu, que nada. Isso é besteira. Quando, na verdade, você sabe da sua dor, das suas angústias, dos seus traumas e da sua depressão. Acredito que a gente precisa trabalhar isso na contramão. Qual é a contramão? Eu tenho o direito de lutar pela minha depressão com autenticidade. Eu tenho o direito. E quando você enfrenta a sociedade de frente, você diminui a importância dessa desqualificação. Porque o indivíduo que desqualifica, ele não tem responsabilidade afetiva. O indivíduo que desqualifica,
ele não tem a sensibilidade afetiva necessária para entender, para dizer assim, ele é limitado psiquicamente. Então você não pode esperar do outro, mas você pode agir diferente. Você pode dizer, eu tenho o direito de lutar por isso. Sim, sou depressivo, luto por isso há muitos anos, luto para me melhorar e está tudo bem. E está tudo bem. É você não absorver aquela desqualificação para si. É você não tomar como verdade aquela desqualificação. É você entender que você tem um espaço na sociedade para lutar por todas as suas limitações, inclusive pela sua depressão. Quando você muda o valor disso, a desqualificação social fica pequena, perde a importância, perde o valor e aí você consegue enxergar que quem está te desqualificando é muito limitado psiquicamente, que dá até preguiça de discutir com essas pessoas que têm essa limitação tão crítica, tão pejorativa, tão, sabe, egocêntrica, porque só tem valor a minha dor. A sua dor não tem muito valor. Então, você percebe que o indivíduo é pequeno demais. E aí você não valoriza aquele, mas sim a sua luta. Valorizo a minha luta contra a depressão. Eu tenho valor por isso. E você pode falar disso abertamente, quebrar os tabus, bater de frente com eles. Os tabus terminam quando a gente quebra de dentro de nós. Olha que maravilha! Eu não estou falando para você que a nossa conversa está sendo maravilhosa. Então, se você, de repente, tiver sofrer de depressão, tiver passando por essa situação, faça aí o que a doutora Fernanda falou. Faça o que Fernanda disse. É isso mesmo, quebre os tabus, enfrente essa depressão. Sabe, não tenha medo de bater de frente com ela, de realmente falar, de se expressar, porque não é vergonha nenhuma, de forma nenhuma. E a gente tem mesmo é que lutar e fazer o possível para ser feliz e sair dessa situação. Porque é isso, nós estamos aqui para isso. Mais uma vez eu digo, sermos felizes. Não é, doutora Fernanda? Sim, sim. A felicidade própria é uma busca. E perceba, a felicidade não é a felicidade utópica. É você estar bem consigo mesma, é o seu bem-estar, é de dentro para fora. E não é a sociedade que vai te fazer feliz, mas é você que vai ter a sensibilidade de sua própria felicidade. Com certeza. Como nós estamos numa era digital, assim como influenciado e influenciador, o que a gente pode fazer para passar mensagem para essas pessoas? Para, sabe, como eu disse, desmistificar e passar realmente a mensagem para que isso deixe, sabe, de ficar ali massacrando as pessoas como ficam, sim. Entendeu? Sim, Lili. A rede social hoje, ela é uma grande arma contra a depressão, contra as fragilidades emocionais e psíquicas e, ao mesmo tempo, é uma grande arma desafiadora que destrói a psique humana muitas vezes se não soubermos lidar com ela. Mas, como você perguntou sobre a possibilidade de utilizá-la de forma positiva, a gente pode sim e deve ser usada como uma ferramenta, um instrumento de informações, como o que você está fazendo aqui agora. Passar informações, levar o conhecimento dessa autenticidade. Sou assim mesmo, eu preciso lutar contra a minha depressão diária, reconhecer as suas limitações, expressar-se e utilizar as redes sociais para mostrar para as pessoas, olha, você tem isso? Deixa eu te dizer como eu aprendi a lidar com a depressão. Foi assim, foi dessa forma. Você quebrar esses tabus e tratar com toda a naturalidade do mundo, você vai perceber que todas as grandes nomenclaturas sociais contra isso ficam pequenas. Você vai dizer, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi... Muitas pessoas falam isso, né? A melhor coisa que eu fiz foi ligar a minha câmera e dizer, olha, você que está aí do outro lado, você tem depressão? Deixa eu te dizer, eu estou lidando com a minha depressão diariamente assim, assim, assim. E você? Me conta você. A troca, sabe? De uma forma totalmente saudável, exato. Né? Fernanda, vamos fazer aqui um curte ou deleta. É muito simples. Você aí de casa, participa também, viu?
Brinca com a gente, porque brincar é tão bom. Não é brincar, não é bom demais? Ah, brincar é uma delícia, gente. Então vamos brincar. Olha, é como se você estivesse olhando, né? A feed ali, tarará. Aí você vai curtir ou você vai deletar. Aí vai depender de você se você vai gostar ou não. Trabalhar muito, porém naquilo que se identifica. Você curte ou deleta? Eu curto. A gente pode dedicar todo o nosso empenho e nosso amor quando a gente ama o que faz e sempre fica muito bem feito. Curto É bacana, sim. Eu também curto, viu? Olha, ninguém me perguntou se eu curto ou deleto, mas eu curto. Eu não vou deletar, não. Eu amo o NG10, eu amo. Sair para se divertir com as amigas. Eu curto. Necessário demais, saudável, e isso faz com que você se sinta inserido no meio social, querido, acolhido. Nas entrelinhas tem muito necessário. Claro que cada um dentro das suas limitações, algumas pessoas gostam de sair muito, outras gostam de sair pouco, mas o que te satisfaça, que você faça e que te agrade e que te faça se sentir bem e inserido. Gente, é muito bom, né? Eu acho que eu vou me autoconvidar para sair com ela e as amigas dela. Posso? Deve. Ah, gostei, tudo de bom. Pensar à frente, se mover, buscar o novo. Eu curto com muito cuidado. Porque aquele pensar à frente é você estar sempre vivendo no futuro. Então é necessário ter muito cuidado. Você precisa viver o presente, saborear o presente, sonhar com o futuro, mas sem frustrações se não acontecer. Tá tudo bem, não aconteceu. Então, pensar à frente, mas com os pés no chão, no hoje, saboreando seu dia a dia. Com certeza, ela curte, ó. Também curto. Levar a vida com leveza. Eu curto muito, aliás. A leveza é um dos grandes equilíbrios da vida. Às vezes a vida está super hard, né? E aí você em casa medita ou busca muito de si mesmo, se reconhecer, olhar para dentro de si. Aí você se reconecta com você mesmo com toda a leveza e está pronto para enfrentar a vida de novo. Gente, ela é o máximo, sabe? Eu tô aqui fazendo programa assim, olhando para ela, absorvendo tudo isso. Ai, que tá bom. Nossa. Cuidar das pessoas, semear o amor. Você curte ou deleta? Curto e isso é uma forma de você desenvolver sentimentos em você que muitas vezes de pequeno você não teve. Então o altruísmo, ele traz em você a sensação inclusive de bem-estar. Você ajudar pessoas e animais, o altruísmo social de vontade, te faz chegar ao ápice do bem-estar muitas vezes. Então eu curto. Também curto e curto muito, muito mesmo, é muito bom. Gente que sempre está criticando as outras. Bom, Lili, geralmente as pessoas que criticam são pessoas que utilizam a própria crítica para te diminuir, para te desqualificar. Então, ela é utilizada de uma forma tóxica. Então, eu não curto. A toxicidade social é um dos grandes problemas que nós temos no convívio, nas relações humanas. Então, eu não curto, não. Agora é aquela hora, hein? Maravilhosa! A hora do ping-pong. Você sabe, né? Meu quadro que eu tanto amo. Todos os outros eu amo muito, todos os outros quadros. Porém, esse quadro é assim, aquele xodozinho, sabe? Que a gente tem. Então, meu ping-pong. Eu vou dar a bolinha para a Fernanda, porém ela vai me devolver correndo, porque o ping-pong é meu, a bolinha é minha e eu não dou a ninguém. Tá ok, Fernanda? Então vamos lá. A vida. Extremamente complexa. A fé. Necessária para nos impulsionar. Superação. Nossa força. Família. Nossas construções de traumas e valores. Um lugar.
dentro de nós mesmos. Uma pessoa. Você. Ser terapeuta. Minha alma. Um sonho. Evolução emocional dentro dessa sociedade. Muito, isso forte, hein, gente? Muito forte. Uma comida. Ai, uma que não precise da morte de um animal. Ai, verdade. Vamos deixar os animaizinhos viverem, né, minha gente? Que é tudo de bom. Uma qualidade. Reconhecer o próprio valor, mesmo enxergando as não qualidades. Saúde mental é? Tudo na vida de um indivíduo. Uma esperança. Alcançar a sensibilidade humana. Uma palavra. Amor. Um herói ou heroína. Eu sou a minha heroína. Todos nós. E cada um a sua própria heroína ou herói. Maravilha. Eu amei, viu? Amei. Essa pessoa tão linda. Gente, eu digo linda porque você também vai falar a mesma coisa no seu comentário lá. É uma pessoa extraordinária. Fernanda Cajazeira, por Fernanda Cajazeira. Quem é? Um ser humano extremamente complexo, em construção eterna, diária, mas que ama muito cada passinho da sua própria evolução. Ah, amei. Fernanda, foi um prazer imenso tê-la aqui no Nossa Gente é 10, né, gente? Muito, 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 muito maravilhoso. Assim, fantástico, um papo, assim, uma conversa extremamente linda e esclarecedora. Fernanda, fale aí para as pessoas o que você tiver vontade. Fique à vontade que é tudo seu. Lili, a minha vinda aqui com a sua alma tão linda que me atraiu, me faz apresentar a minha alma. Meus sentimentos em relação à terapia, em relação à mente humana, salvar outra alma humana é muito significativo. Então, o que eu quero deixar aqui é: abram-se para a sensibilidade humana, busquem entender a sensibilidade humana, acima de tudo, reconhecer outra alma humana é fundamental para a vida. Gente, você viu? Que coisa mais linda, que coisa mais essencial para a nossa vida. Então eu espero que você assim absorva, sabe? Tome para si cada palavra dita aqui hoje nesse programa, porque eu tenho certeza que de alguma forma vai ser útil para você. De alguma forma. Eu só tenho que agradecer a sua audiência, o seu carinho. Eu quero assim te mandar beijos enormes com sabor de saúde, de paz, de felicidade, de tudo, tudo de bom. Por esse acolhimento que você tem comigo, com o Nossa Gente é 10, sabe? Então, eu só tenho que dizer obrigada, porque você é muito especial para mim. A nossa energia é simplesmente fantástica. Nós trocamos aquela, sabe, energia única e genuína. E eu desejo a você sempre tudo, tudo de melhor. Então, olha, o Nossa Gente é 10, está ficando por aqui hoje, mas você já sabe, o nosso encontro, quarta-feira, às 11 horas da manhã, na TV Camaçari Cultura, no canal 1.4 na Litorânea. E olha, no YouTube também, você fique à vontade para estar comigo na hora que você quiser, tá certo? Eu só tenho que dizer mais uma vez, obrigada pelo seu acolhimento, obrigada pela sua audiência. E agora eu vou deixar a nossa reflexão, né, minha gente? Que não poderia, é marca registrada do Nossa Gente é 10. Olha, a vida é de dentro para fora. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Você prestou bem atenção nisso? Que coisa fantástica. Sabe quem falou isso? Kamel
Ravikant. Kamel Ravikant. Ele falou isso pra gente. E realmente. Então, tudo de bom para você, tudo de bom para nós. Paz e amor.